O maior sucesso da minha vida não acontece fora da minha casa, mas acontece dentro da minha casa. E é esse Deus que nos inspira, que nos ensina, que nos capacita todos os dias para que eu e você possa ter sucesso em nossa família, em nossa casa, aqueles que estão perto de nós possam enxergar em nós a glória de Deus, uma conduta abençoada, um testemunho poderoso, a quais os frutos são manifestados. Quando nós começamos dentro da nossa casa, nós cumprimos com o propósito de Deus a manifestar aquilo que Ele nos chamou, a gerar, a glorificar o nome dEle, porque tudo começa em nossa família. Queridos, a palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 12, a partir diz que os filhos de Eli eram homens malignos e eles não temiam ao Senhor. O que significa isso, pastor? Significa isso que Eli era um sacerdote. Eli era aquele que deveria ser a ponte dos homens até Deus e de Deus até os homens. Quer dizer, um sacerdote, um ministro, um líder, um pregador do evangelho, um pastor, um obreiro, um servo de Deus. Alguém que não só vivenciava o seu tempo dentro da igreja, que não só vivenciava falando das coisas de Deus, mas o seu testemunho, o seu ofício era ser responsável por atrair a presença de Deus aos homens e levar os homens até o Senhor. Mas a Bíblia nos mostra que a conduta de Eli para como pai foi péssima. Eli não cuidou do seu maior patrimônio e melhor patrimônio, que era a sua família. Ele deixou de lado, ele não teve uma conduta digna diante das coisas de Deus, fazia com que a arca, aquilo que se representava a glória de Deus, fosse tido como qualquer coisa na sua casa, a ponto dos seus filhos e ele próprio perder a visão espiritual, perder a audição espiritual, perder de verdade a experiência e a intimidade com Deus. Mas o que me chama a atenção nessa mensagem, e é isso que Deus quer falar com você, é essa palavra que Deus quer falar comigo e com você de uma forma poderosa, para com que eu e você possa vivenciar um tempo de milagre, possa vivenciar um tempo de novidade e nos preocupar de verdade com aquilo que vai glorificar ao Senhor. O que é interessante, a Bíblia diz que Ana, e nós conhecemos a história dela, aquela mulher que subia de ano em ano junto com seu marido a pedir ao Senhor o milagre para que pudesse ser mãe, para que pudesse gerar, para que pudesse glorificar ao Senhor através do seu testemunho. E a Bíblia diz que ela faz um voto ao Senhor, dizendo que se Deus entregasse a ela um filho, ela entregaria para o Senhor todos os dias da sua vida. Nós conhecemos, eu creio que você conhece essa passagem. E a Bíblia diz que então, quando ela vota um voto ao Senhor, então Deus abre a sua amada, Deus se lembra dela e Deus entrega para ela um presente. E ela cumpre com o propósito de Deus, que é fazer o quê? Pegar o seu filho, a quem era o sonho dela, e entregar na casa de Eli. O interessante é que eu acabei de dizer para você que Eli, ele era um péssimo pai com os seus filhos biológicos. Ele simplesmente não tinha um testemunho, não tinha vida, deixavam fazer o que eles queriam, não falava não corrigia. Na verdade, Eli estava preocupado talvez com a herança que deixaria para os teus filhos. Eli estava preocupado com aquilo que eles iam receber como herdeiros e não preocupado com o legado que ele estava entregando. Os seus filhos não tinham temor a Deus, a sua casa já havia perdido todo o temor ao Senhor, mas o que Deus quer falar comigo e com você, e diz para mim e para você, o que é que você se preocupa em deixar para a sua geração, para a sua descendência? É uma herança ou um legado? Porque herança, queridos, é importante nós podemos deixar uma herança, presentes, aquilo que é móvel, aquilo que é imóvel, aquilo que... Só que toda herança, ela se acaba, toda herança, ela vem se degradar, ela vem se estragar, ela vem se destruir, um dia ela vem se dissipar, mas o legado não. O legado permanece para sempre. Eu e você precisamos entender e tentar ouvir a voz de Deus para que eu e você de verdade sejamos aqueles encontrados por Deus como aquele que deixa um legado, porque o legado não acaba, o legado é para sempre. Olha que interessante, Eli não cuida dos seus filhos com excelência, mas agora Eli, ele é um excelente pai de Samuel. Eli ensinou Samuel a ouvir a voz do Senhor. E Eli não foi um pai que ensinou seus filhos a ouvirem a voz do Senhor. O que Deus chama atenção, isso para mim e para você? Como eu e você temos tratado a nossa casa, como eu e você temos tratado aquele que dissemos que amamos. Talvez estamos com muito mais cuidado com outras pessoas, cuidando daquilo que não é nosso,
sendo um excelente pai para aquele que não é o nosso filho, sendo um excelente marido, sendo um excelente amigo para aquele que não deveria ser talvez tão bem assim e para aquele que nós temos que valorizar, que temos que amar, que temos que nos preocupar e deixar esse legado de testemunho, nós não estamos deixando. A Bíblia diz que Eli perdeu Ofni e Finéias, seus filhos morreram, porque simplesmente Eli também veio morrer. Esta família já não existia mais, porque ele perdeu o foco, perdeu o propósito. Quantas pessoas são exemplares na sua empresa, como amigos, como patrões, como funcionários, e que devemos ter, mas infelizmente não é assim na sua casa. E a prioridade do reino de Deus é começar em nossa casa, é começar na nossa família. Tudo que Deus trata com seus discípulos, com os apóstolos, com ensinamentos para que eu e você pratique, Ele ensina começando dentro de casa. Quando o povo de Deus foi cheio do poder, eles foram cheios do Espírito Santo para que a obra de Deus começasse em Jerusalém, dentro de casa. Depois de um pouco mais próximo, Samaria, depois um pouco mais distante, Judéia, depois os confins da terra. Quando eu e você alcança a nossa casa, quando eu e você se preocupa com o legado, quando eu e você deixa de se preocupar só com a herança, com aquilo que é palpável, com aquilo que é visível, com aquilo que conseguimos segurar e nos preocupamos com aquilo que é espiritual, porque tudo começa no mundo espiritual. Um sonho, um desejo, uma vontade, nós projetamos isso em sentimento, algo que não é palpável e que se torna palpável e que passa a existir. Deus, Ele quer com que eu e você reflita nessa mensagem e nos preocupemos de verdade com aquilo que é o mais importante, com aquilo que de verdade Ele quer que nós façamos. A Bíblia diz que aquele que não cuidou da sua casa é como um incrédulo que negou a sua fé. A importância de homens de Deus e mulheres de Deus é influenciarmos primeiro em nossa casa, é fazermos a diferença para aqueles que estão perto de nós, é amarmos e darmos o nosso melhor para quem de verdade está todos os dias para conosco, para quem de verdade Deus entregou a responsabilidade para que eu e você cuide com toda excelência. Acredite, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, aquilo que está em suas mãos, entregue de uma forma, chegou até você, foram talentos que Deus entregou. Sabe por quê? Porque talentos são presentes e presentes que Deus nos entrega como talentos será cobrado para que haja multiplicação. O que significa multiplicar? Significa crescer, significa desenvolver, significa aperfeiçoar, significa melhorar, significa que você pegou o que você aperfeiçoou, fez com que ele ficasse melhor. Ele não fez isso. Ele simplesmente fez com que os seus filhos fossem pior cada vez mais distantes das coisas de Deus, cada vez mais deixando Deus em segundo plano, cada vez mais se afastando das coisas do Senhor. Mas, como aquele que então agora cuida de Samuel, ele faz com excelência. Ele faz Samuel conhecer a voz de Deus, ele cuida de Samuel com toda excelência. E Samuel vira um grande profeta, um grande sacerdote, um grande juiz, aquele que levanta e unge reis. Glória a Deus pela vida de Eli fazer a diferença na vida de Samuel, mas infelizmente ele perdeu o tesouro mais precioso, que foram os talentos depositados em sua confiança, como seus filhos, como a sua casa. O que é que Deus quer nos chamar a atenção? Quantas vezes nós atendemos o telefone com alguém que não conhecemos, mudamos o timbre de voz, mudamos o tom de voz, falamos com mais suavidade, preocupados no que vão pensar da gente. Por que nas redes sociais nós nos preocupamos em fazer uma aparência a estar tudo limpo, tudo penteado, tudo organizado, tudo aperfeiçoado, quando na verdade na nossa vida às vezes não está assim, às vezes a nossa casa está completamente suja, bagunçada, destruída, quebrada, a aparência para aqueles que não importam. Tá tudo certo, eles estão vendo, nossa, que coisa linda, nossa, que família organizada, nossa, como ele é organizado, como ela se cuida, como ele se cuida. Mas será que eu e você fazemos a mesma coisa para com os nossos filhos, para com as nossas famílias, com a sua esposa, com o seu marido, com aquele que Deus colocou ao seu lado, como um vizinho, como um irmão, como um colega, como um primo, como um tio, como um avô, como avó, seja quem você for e qual Deus te entregou a responsabilidade? Eu e você precisamos deixar um legado e não nos preocupar com a herança, dizer, olha, eu fiz minha parte, eu já fiz isso, não importa, já dei o meu melhor, já entreguei um carro, já dei uma casa, já dei um presente, ele que se vira. Não, nós temos que entender que o melhor é o legado que entregamos, porque este legado nunca vai acabar. Ele vai permanecer por todas as gerações, ele não vai se desgastar, vai ser lembrado, porque alguém pode se perder ao longo da caminhada. Lembra aquele filho pródigo que sai da fazenda? Ele tinha uma herança,
Mas ele pega o que é aquela herança, diz que aquilo pertencia a ele e gasta absolutamente. A herança acabou. O recurso foi embora. E ele se depara dentro de um chiqueiro de porcos, pensando em comer que as bolotas que os porcos comiam. Mas ele não tinha mais herança. Mas ele tinha um legado e disse, puxa vida, lá em casa, lá na fazenda do meu pai, os trabalhadores dele são tratados com excelência. Os empregados do meu pai vivem bem. Meu pai é um cara que cuida com excelência. Meu pai é maravilhoso. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Talvez pequei. Eu pequei sim contra o céu e contra a terra. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer dizer, eu não tenho mais herança aqui. Eu perdi tudo, gastei tudo. Mas eu lembrei que existe um legado de um pai que me ama, de um pai que cuida de mim, de um pai que me apoia, de um pai que me sustenta, de um pai que me renova, de um pai que me abraça, que cuida de mim. Eu vou voltar para a fazenda. Acredite. O legado faz com que filhos voltem para a casa dos pais. O legado faz com que famílias, no momento de caos, lembrem-se e dizem, olha, por esta palavra e por este ensinamento, eu vou ficar firme com Jesus. Por isso, transfira um legado para os seus filhos, transfira um legado para a sua família, transfira esse legado, esse testemunho, este fruto ao qual Deus deu a oportunidade de eu e você fazer a diferença, de eu e você ser a diferença aonde nós estejamos, tudo para a glória de Deus. Não fazer o melhor para aquele que nós nem não conhecemos apenas. E para aquele que conhecemos, entregamos o nosso pior. Escute, a mensagem que eu estou pregando, que eu estou dizendo, não é faça o pior para os outros. Não é isso. É faça o melhor para aqueles que Deus colocou nas suas mãos e colocou perto de você. Sempre trate todos com excelência. Ame todos. Trate todos com educação. Mas de preferência, aqueles que Deus colocou na sua casa, aqueles que Deus colocou do seu lado, com maior intensidade e maior amor possível. O que eu disse? Pessoas pegam o telefone, estão brigando com um parente em casa, mas quando pegam um telefone com alguém que nem sabe quem é, muda o tom de voz, muda a tonalidade e trata com toda a educação. Por quê? Porque ela se importa com os de fora e muitas vezes não se importa com os que estão dentro. Que você possa se importar com os que estão dentro em primeiro lugar. E a consequência disso, pode ter certeza, que todos ao seu redor, sejam distantes, mais longe ainda, serão edificados, serão abençoados e serão impactados para a glória de Jesus. Meu amado, minha amada, Deus tem um novo tempo para nós. Quando nós recebemos uma palavra como essa e nos posicionamos a ser melhores e fazer para a glória de Deus, pode ter certeza. Deus nos impulsionará, vai nos impulsionar. Deus vai lançar eu e você com uma flecha no alvo, para que eu e você alcance o propósito, para que eu e você cumpra o propósito, para que eu e você alcance a promessa e comecemos a testemunhar a sua grandeza e a sua glória sobre as nossas vidas. Que você que está recebendo essa mensagem, coloque aqui em nome de Jesus. Eu vou deixar um legado. Diga aí, eu vou deixar um legado. Profetize isso. Escreva aqui nos comentários para que você possa afirmar isso no mundo espiritual, no mundo natural e por você mesmo. Que você vai deixar um legado, que você vai ser melhor para aqueles que estão ao seu lado. Pode ter certeza, se você for melhor para aqueles que estão perto de você, você vai tratar todos com excelência, com amor e com graça, em nome de Jesus Cristo. Eu vou deixar um legado, e esse legado vai ser para a glória de Deus. Esse legado vai glorificar a Deus e vai liberar promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Tome posse desta palavra, receba esta palavra no seu coração, porque Deus quer nos ensinar a viver num patamar novo, a viver num novo extraordinário de conquistas, de milagres e de promessas do Senhor. Essa mensagem faz sentido para você, te abençoou. Então curta ela aqui, deixa o like nela aqui agora, já clica aqui, deixa o like nela. Pastor, eu cheguei agora, não conheci o canal, então se inscreva no canal e já clica no sininho também, ativando a opção todas. Meu amado, quando eu e você temos um legado, nós somos bênção para aqueles que estão perto de nós. Nós somos bênção para aqueles que estão longe de nós. Nós somos bênção para todas as pessoas. Somos de verdade um instrumento de Deus para a glória de Jesus. Se você tem essa palavra e ser bênção para outra pessoa, clica aí no setinha, compartilha ela com alguém. Depois você vai colocar no seu status, na sua rede social, no seu grupo. Compartilha com uma família, faça com que ela seja edificada. Como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.